Então, pessoal, essa ideia do valor esperado, como você tinha perguntado, não necessariamente o valor que tem maior probabilidade é idêntico ao valor esperado. Mas a gente espera, sim, está aí o valor, está aí o nome do valor esperado, a gente espera que a maior probabilidade esteja próxima desse valor esperado. Então a gente estava tentando perguntar qual o valor esperado de canhotos em 3 pessoas. Só que eu falei para a gente engavetar um pouquinho isso, porque é um tanto quanto abstrato. Vamos começar de uma outra forma, um pouquinho mais fácil. Vamos supor que o nosso N fosse de 10. Tá? Eu não fiz um de 10 aqui, porque ficaria bem mais complexo esse negócio. Mas, para essa pergunta, o N de 10 é mais simples. Vamos supor que eu tenha uma amostra de 10 pessoas que eu sorteei da população. Talvez agora fique fácil. Qual o valor esperado de canhotos em 10 pessoas? Concordo? Todo mundo, isso é bem direto. Ou seja, 0,1, 10% dessas 10 pessoas. Se 10% da população é de canhotos, eu espero que 10% dessa amostra seja de canhoto. Não necessariamente vai acontecer o que eu espero. Tá? Mas a ideia é a seguinte: eu tenho alguns grupinhos com 0 canhoto, alguns grupinhos com 1 canhoto, alguns grupinhos com 2 canhotos, alguns grupinhos com 3, com 4, com 5, até 10 canhotos. Tudo bem que a probabilidade de haver grupinhos com 10 canhotos é muito pequena, mas nesses infinitos grupinhos que eu sorteei, dessa minha população infinitamente grande, deve ter um ou outro com 10 canhotos. Não é impossível. Tá bom? Em média, quantos canhotos eu tenho por grupinho? 1. Porque é a média da população. 1 canhoto para cada 10 pessoas. Tranquilo? Então vamos desengavetar o nosso grupinho de 3 pessoas, que é o nosso exemplo. Qual o valor esperado de canhotos em 3 pessoas? 10%. Corresponde ao valor, ao número 0,3. 0,3 não existe, obviamente. Tem como haver 0,3 canhoto em um grupo. O que eu sei é que, em média, desses infinitos grupinhos de 3 pessoas, em média, há 0,3 canhoto por pessoa, por grupinho. Onde estaria o 0,3? Provavelmente por aqui. Mais perto do 0 do que do 1. Então, quem vai ter o maior valor? O que está mais próximo do 0. O segundo mais próximo, que é 1, tem o segundo maior valor, e assim vai. Entenderam a ideia? De outra forma, também entrando nesse conceito da esperança matemática, ou seja, eu tenho infinitos grupinhos de 3 pessoas. Vai que eu tive um grupinho com uma pessoa. O que tem que acontecer para compensar isso e manter a média em 0,3? Tem que haver alguns grupinhos com 0. Eu tive um outro grupinho com 3 pessoas, 3 canhotos. Agora eu tenho que ter alguns grupinhos, vários grupinhos com 0 canhoto, para manter a média em 0,3 canhoto por grupinho. Então, para cada grupinho com 1 canhoto, eu tenho que ter alguns grupinhos com 0. Para cada grupinho com 2 canhotos, eu tenho que ter mais grupinhos ainda com 0 para contrabalancear isso e manter a média em 0,3. Para cada grupinho que eu tenha 3 canhotos, eu tenho que ter outros vários grupinhos com 0 canhoto para compensar isso tudo e manter a média em 0,3, que é o valor esperado, porque 10% da população é canhoto. Sim? Ou seja, o 0 é quem contrabalanceia todo mundo, já que ele é o único que está à esquerda do 0,3. Por isso que ele tem esse valor tão grande. Entenderam a ideia? De novo, isso aqui é um padrão de comportamento. A gente já viu que esse padrão ele se tornou assimétrico, e a gente diz que ele é assimétrico para a direita, porque ele tem a cauda para a direita. Tá? Ou assimétrico com pico à esquerda, porque o valor maior está à esquerda. Por que isso? Porque o meu P é menor do que 50%. Ou seja, a minoria é canhota. Se eu estivesse lidando com os destros, eu estaria com 0,9. Se o meu P fosse esse, se eu estivesse tentando entender o número de destros em grupos de 3 pessoas, esse gráfico que a gente viu seria flipado assim. Ou seja, seria com pico para a direita. Porque a maioria é de destros.
Ou seja, se o P fosse maior do que 50%, ele seria assimétrico com o pico à direita. Contrário desse. Num caso específico de 50% destros e 50% de canhotos, qual o valor esperado de canhotos ou de destros em 3 pessoas? 1,5. Daí exatamente no meio. Então esses dois valores teriam, tanto um canhoto quanto 2 canhotos teriam a mesma probabilidade de acontecer, grande. 0 e 3 teriam valores menores. Seria um gráfico simétrico. Tá bom? Isso tudo com 3 pessoas. Se eu tivesse 100 pessoas, ele ia ficar um pouquinho mais desenhadinho. Não tão picotado como esse. Mas a ideia seria a mesma. Teria um pico para a esquerda se o meu P fosse menor que 50%. Teria um pico para a direita se o meu P fosse maior que 50%. E seria simétrico se o meu P fosse 50%. Essa fórmula vai valer para qualquer tipo de fenômeno que tenha essa natureza. Amostragem por sorteio, tá? Uma seleção completamente aleatória de indivíduos de uma população infinitamente grande. Que, no fundo, é o que a gente busca nos nossos trabalhos científicos. Não é isso? A partir de agora, então, a gente vai ver um último das nossas distribuições apresentadas, mas não necessariamente é a última das possíveis distribuições. Tá? Existem outras tantas. Essa agora lembra um pouco essa binomial, também tem a ver com um fenômeno prático, com uma ocorrência das nossas investigações científicas na área da saúde, e que tem como peculiaridade a associação com o tempo. Então, a grande proeminência dessa distribuição é a relação temporal do fenômeno descrito por essa distribuição chamada de Poisson. A distribuição de Poisson tem a ver com esse enunciado. Tem um evento que ocorre, em média, lambda vezes por unidade de tempo. Então, agora eu estou começando a considerar repetição ao longo do tempo. Tá bom? Então, em média, ele tem uma taxa de ocorrências média lambda por unidade de tempo. O pessoal adora colocar essas letras gregas só para dificultar a nossa vida. Mas é assim que fica na maioria dos textos, então vamos manter. Então, é um fenômeno que se repete a uma taxa média de lambda ocorrências por unidade de tempo. A pergunta é: qual a probabilidade de acontecer 0 vezes em uma determinada unidade de tempo? Qual a probabilidade de acontecer uma vez em uma unidade de tempo? Qual a probabilidade dele se repetir 2 vezes em uma unidade de tempo? Exemplo simples. Número de internações num ambulatório, por exemplo. Número de entradas lá no ambulatório. Digamos, eu tenho uma pesquisa já, na qual eu sei que, em média, eu tenho lambda ocorrências por dia. Digamos, em média, 10 entradas por dia. Tá bom? Pode acontecer de, em algum dia, não haver entrada alguma? Pode. Pode acontecer algum dia que tenha uma entrada? Pode. 2. 10. Deve ser o valor que tem maior probabilidade. Já que o valor esperado agora é fácil de entender. Qual seria o valor esperado de entradas por dia nesse ambulatório? 10. Se o lambda fosse 10. Nesse caso é até mais fácil. Né? Por outro lado, minha população, a gente continua, embora não esteja explícito no enunciado, vamos continuar entendendo a nossa população como algo infinitamente grande. Qual a probabilidade de... Quer dizer, qual a probabilidade não. Seria impossível haver 100 entradas no ambulatório em um dia? Não. É pouco provável, talvez, mas não é impossível. De novo, a população é infinitamente grande. Deus me livre, mas será que não poderia? É impossível a população toda procurar um ambulatório num dia?
não é impossível. Teoricamente é possível. Na prática, como eu falei, isso é um modelo. Na prática, vai ter alguma coisa que, por algum motivo, primeiro que a população não é infinita. Mas a ideia é que o número de ocorrências em uma unidade de tempo, nesse caso, não é limitado. Ou seria limitado pelo número de indivíduos da população. Que no nosso caso, como é infinitamente grande, a gente considera como não sendo limitado. Então, não tem como haver menos do que 0 entrada em um dia. É limitado do lado esquerdo. Mas do lado direito, a gente não teria limite. Eu parei aqui no 10 no meu gráfico, mas a princípio não teria limite. Tá bom? Entenderam essa ideia? Mesmo? Então agora a gente quer responder. Não vamos mais entrar em pormenorização, porque é um pouquinho mais complexo isso daqui. Mas no fundo, essa distribuição é o limite daquela distribuição binomial se o meu n tende ao infinito e o meu p é um p tal que p vezes n é igual a lambda, para o n tendendo ao infinito. Não precisa se preocupar muito com isso, mas no fundo é um caso limite daquele anterior, por isso que a gente fica um pouquinho mais complicadinho da gente entender a composição desse gráfico. Mas no fundo, matematicamente falando, aquela fórmula vai se simplificar, entre aspas, ou talvez complicar, para essa daqui. Também nada demais. Isso aqui é o número neperiano, ou o número de Euler, que alguns chamam de número de Euler, que é 2,78, alguma coisa. O lambda é a frequência média, a taxa média de ocorrências por unidade de tempo. E K é o valor que a gente está perguntando. Qual a probabilidade de haver 0 entrada em um dia? Qual a probabilidade de haver 1 entrada em um dia? E aqui embaixo, o K fatorial, que é K vezes K menos 1, vezes K menos 2, vezes K menos 3, assim por diante até 1. Tá tudo bem? Então aqui a gente tem dois gráficos, um pouquinho mais escuro do que o outro. Esse em cinza se refere a uma taxa média de uma ocorrência por unidade de tempo. E esse mais escuro se refere a uma taxa média de 4 ocorrências por unidade de tempo. Tá bom? Esses dois comportamentos são Poisson, mas que vão acarretar gráficos razoavelmente diferentes um do outro. De novo, o valor esperado nesse caso é o próprio lambda. Então eu espero que o pico desse gráfico esteja perto de lambda ou do próprio lambda, se possível. Como realmente acontece. Para o lambda igual a 1, esse gráfico cinza aqui deu o pico aqui no 1, mas no 0 também teve o mesmo valor. Numericamente, vocês acreditam em mim, que é exatamente o mesmo valor. Mas a altura sugere que são valores pelo menos parecidos, mas numericamente são idênticos. Essa questão de serem idênticos só funciona porque o lambda é inteiro. Tá? Sempre que o lambda é inteiro, o P de lambda e o P de lambda menos 1 são iguais. É só substituir nessa fórmula que vai acontecer. Só para lambda inteiro, como é o nosso caso. Tanto lambda igual a 1, P de 1, P de 0 iguais. Para lambda igual a 4, P de 4, P de 3 são iguais. Porque são inteiros. Se não fosse inteiro, não daria igualmente. Tá bom? Mas o pico realmente ocorre, como a gente esperava, perto ou em cima do valor esperado. Ou seja, ele tem grande probabilidade de acontecer. A diferença aqui é que no caso do valor cinza, a gente vê que o pico está bem concentrado para a esquerda, já que o meu lambda é pequeno, 1, e cai rapidamente. Ó.